Que bom que você veio. Eu quero tratar de um assunto que o Pai sempre vem ressaltando ao meu coração, nessa terça profética, que eu sei que vai, com certeza, falar ao seu coração. Ontem eu estive lá na comunidade da Zona Sul, falando com os homens de honra lá, né, Washington? Foi bom, né? Foi um tempo tão especial, a gente pôde compartilhar ali, falando sobre o descanso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Né? Falando sobre a ansiedade. Quantos aqui são ansiosos? Deixa eu ver. A Vera já até patenteou já, né? Quem tem aqui um pouquinho de ansiedade? Deixa eu ver, só um pouquinho. Um pouquinho. Tá? A gente vai aprender um pouco sobre isso aqui hoje. Porque, olha que interessante, a gente às vezes, as pessoas até falam sobre isso, né? Ah, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Algumas pessoas até reforçam esse princípio. Parece correto, mas não é. O propósito do coração do Pai é que a gente não viva numa vida de ansiedade. Deus quer levar você a um lugar de descanso. Porque a ansiedade é uma crença errada. Você está crendo de uma maneira errada. Obrigado, Zoaí. Bonitinho esse copo. Com o símbolo da comunidade. Então, a ansiedade é uma crença errada. E o Pai quer nos levar a um tempo de descanso. Como já foi dito aqui pela Simone, a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, Jesus antecipadamente disse, está consumado. Antes dele morrer, ele fez essa declaração. O que significa isso? Que tudo já estava pronto. Tudo que você precisa já está pronto. Amém? Por isso que a Bíblia diz que a fé, lá em Hebreus 11, na Bíblia de Jerusalém, diz assim, a fé é uma posse antecipada. Você consegue imaginar isso? O que é uma posse antecipada? Você não tem nas suas mãos, mas já é seu. Você consegue entender isso? Então, o que tem que fazer? Tem que gerar isso no nosso coração. Tem que gerar um descanso. Nessa versão aqui, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos. Você não está vendo. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantos aqui viram Jesus na cruz crucificado? Quantos viram? Hã? Mas como é que você crê nele, então? Hã? Por quê? Pela fé. Todas as coisas são pela fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso tem que gerar em nós, sabe o quê? Um descanso. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Porque às vezes você está perdendo de receber aquilo que o Pai tem para você, porque você não consegue descansar. Aí quando a gente não consegue descansar, o que entra? A incredulidade. A incredulidade nos impede de entrar num descanso em Deus. O que você precisa, o que você quer, o que você está buscando, já está disponível. Amém? Ou seja, você não precisa convencer Deus para te dar aquilo que você precisa. Você precisa se posicionar diante de Deus para receber o que já é seu. Faz sentido isso? Pode estar passando na sua cabeça muitas informações que, conforme a gente vai liberando a palavra aqui, fruto da experiência que Deus tem nos dado, pode ser que parece tão simples, né? Mas é. Por quê? O crer, a fé, Deus já colocou dentro de você. Você pode dizer para o seu irmão, a fé já está em você. E essa fé vai fazer você trazer à tona aquilo que o Pai tem para a sua vida. Acredite nisso. Hoje, você está aqui, Deus trouxe você aqui para equipar você. Certo, Deivão? Deus trouxe você aqui para equipar você. E você viver de uma maneira como o Pai quer que você viva. Então, o Senhor está nos chamando para romper em fé a partir de um descanso. Esse descanso não é que você vai
Às vezes os religiosos podem entender, não, eu vou descansar, então não vou fazer mais nada na vida. Eu não trabalho. Se não trabalhar, você não vai comer também, né? Sabe que quem não trabalha não come. Então, eu não vou trabalhar, vou só esperar. Não, não é isso. É uma posição em que você diz, eu creio, eu confio. Eu não preciso ficar com o coração acelerado. Eu não preciso ficar, lançando palavras ao vento. Não, porque eu confio. Você vai entender já já onde o Pai vai nos levar. Então, Deus quer nos levar a um descanso, livres da ansiedade, do medo, da culpa, da condenação, de se sentir inferior, ou uma autocomiseração, ou também a comparação. É outra coisa que nos deixa ansiosos. Você querer comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Gente, pela graça e misericórdia de Deus, eu não me comparo a ninguém. Aprendi, já me comparei bastante, né? Mas eu estou aprendendo a entrar num descanso. Que o que Deus tem para a minha vida é para a minha vida. E o que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. Amém? Eu queria estar na Irlanda, lá, vendo como é que chama lá, Boreal, como é que é? Aurora Boreal. Isso, imagine, só pegar o violão e ficar cantando lá. Eu sei que não é isso, não. Mas Aurora Boreal, não é isso? Boreal. Isso. O filho do pastor Ademar de Campos, que está lá na Finlândia, o Rodrigo, né? Então, o que Deus tem para você, é para você. Porque enquanto você fica comparando ou vive na autocomiseração, você reparou que o tempo está passando? E as coisas às vezes não acontecem, por quê? Porque nós não estamos focando na nossa verdadeira identidade em Cristo. Por isso que a Bíblia diz, volto a repetir esse texto, que é rema para a minha vida. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e tudo é tudo. Por que a gente tem que voltar no passado? Me explica. Se o passado já foi encerrado. Me lembro quando Deus falou, lá de Isaías 43, 18, não viva no passado. Quando Deus revelou essa palavra no meu coração, ele diz o seguinte, eu não estou no passado. Deus está dizendo, não viva no passado porque Ele não está mais lá. E a palavra é, não viva no passado, por quê? Porque o Senhor já encerrou esse processo da sua vida. Não lembrei das coisas passadas e nem das antigas. Se tem coisa do passado na sua vida ainda, lança fora. Amém? Coisas negativas, dispensa. Eu tenho um privilégio na minha memória que tem coisas que eu não me lembro mais. Amém? E você precisa dar um passo de fé. Então, Salmo 34, vamos rapidinho ler esse texto, para nós entrarmos aqui. Salmo 34 fez parte da minha devocional de hoje. Eu quero trazer para o seu coração, só pincelar esse texto e entrarmos aqui no assunto de uma maneira mais profunda. Diz aqui, né? Salmo de Davi, ele fingiu de louco diante de Abimeleque, que expulsou e ele partiu. De vez em quando tem que fazer de louco, sabe, gente? Brincadeira, vai suscitar loucura em alguns aí, para. Ai, é verdade, pastor, eu estava esperando esse momento. Não, esquece. Bendirei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem.
Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele... Gente, olha aqui, ó. Como é que dá para ficar ansioso se a Bíblia diz que quando você busca o Senhor, Ele responde? Eu quero trazer você para a consciência da presença. Quando você clama ao Senhor, o Senhor te ouve. E anota isso que eu vou dar para você aqui para o seu coração, que é para o meu coração. Toda vez que você buscar o Senhor vai te ouvir. Se Ele não te der uma resposta, Ele vai dar uma promessa. Anota isso, por gentileza. Se você não tiver uma resposta, Ele te dá uma promessa. Você nunca sai sem uma resposta. Amém? E nós temos que aprender a ouvir a Deus e entender que aquilo que Ele está falando conosco é uma promessa. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós temos que estar agarrados nas promessas de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Palavra de Deus. Se você não tem promessas, como é que você vai se firmar? As pessoas falam assim, Deus falou comigo, mas falou o quê? Não, é que eu estava passando ali, caiu uma folha da árvore. Eu ouvi uma vez isso, uma pessoa. Caiu uma folha da árvore. E quando caiu a folha da árvore, eu entendi que era Deus falando comigo. Falei, Não é doido isso? Deus fala através da sua palavra. Está com problema com o filho, com a esposa, com o marido, seja o que for, busque uma palavra. Palavra de Deus. Aí você confere com os amigos, com os irmãos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Amém? Conselhos. Tinha um seu líder e disse, olha, Deus me deu essa palavra sobre a minha família. Você ora comigo sobre isso? É uma promessa de Deus. Essa promessa vai se cumprir. Amém? E quando você tem uma palavra, acredite, você não vai andar ansioso ou ansiosa. Caminhando aqui, verso 5. Busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Livra ou não livra? Livra ou não livra? Livra. Então por que a gente fica cheio de temores? Porque muitas vezes a gente não coloca o coração aqui, ó, na palavra. Só que é uma palavra rema, que eu estou compartilhando com vocês, que Deus ministrou ao meu coração há muitos anos atrás. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Estão o quê? Então, quando você contempla o Senhor, você tem comunhão com Ele, você tem um relacionamento com Ele, você confia nele, você se torna uma pessoa radiante. Amém? E as pessoas vão olhar para você e vão perguntar, por que você está tão radiante? Você não tem problema? Tenho. Só que eu olhei para Ele e o meu rosto foi iluminado. Você não tem a impressão, às vezes, que as pessoas ficam olhando para você em algum lugar? Tem essa impressão, não? Às vezes eu passo assim e falo, Kátia, a gente senta, às vezes, em algum lugar e fala assim, olha, aquela pessoa está olhando para nós. Eu fico sempre assim, eu como eu olho para as pessoas também, né? E as pessoas estão olhando para nós. Aí eu não aguento, às vezes, eu vou lá falar com as pessoas. Falo, fico olhando muito para mim, compra e leva para casa, ué. Né? Mas não pode levar, não. Isso aqui é caro. Vamos lá. Os que olharam para eles estão o quê? Radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão o quê? Decepção. Quem tem Jesus não pode ter um semblante de decepção. É forte isso. É forte ou não é? É porque você agora, nesse exato momento, está olhando para dentro de você. Quando a gente olha para nós, a gente não vê nada em nós. Agora, quando a gente olha para Jesus, muda tudo. Nós temos que aprender a olhar para Jesus. Nesse exato momento, muitas pessoas estão olhando para si mesmas. Mas por quê? Porque elas estão focadas nos seus problemas. E Deus quer tirar você disto. Deus quer dar para você um descanso. Gente, é a palavra, eu posso dizer aqui com todo amor e carinho, esse é o estágio mais difícil para um cristão viver, é o descanso.
Porque nós fomos ensinados a vida toda a fazer coisas para Deus, a tentar agradar a Deus. Você não precisa agradar a Deus, você já é agradável em Cristo Jesus. Ele nos fez agradável no amado. Não tem nada que você faça para que Deus ame você mais ou menos. Ele decidiu te amar. Você pode fazer cara de amado aí, não? De amada? Isso, melhorou. Meu Deus do céu. Mas olha que interessante. Nós temos que ver as Escrituras como uma carta de amor que um pai apaixonado mandou para os seus filhos. Imagine isso. Então, esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O diabo sempre vai querer criar tribulações para você não entrar no descanso. Ele vai sempre querer que você viva atribulado. Às vezes você sai da igreja feliz, cantou, adorou, fez tanta coisa boa, conheceu pessoas, aí chega no caminho, no farol, vem um atribulado. É ou não é? Aí você faz planos, amanhã eu vou acordar, como o pastor falou, vou falar de Jesus pelo menos para uma pessoa. Aí alguma coisa acontece, deixa você atribulado. Por quê? A gente não sabe se manter no descanso. Às vezes é em casa. Esquece a toalha molhada na cama, pronto. A tribulação já começou. Vocês estão rindo, né? Eu estou falando uma revelação que eu estou tendo aqui. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Gente, ganha essa consciência. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor envia os seus anjos ao nosso redor para nos guardar. Ele quer que você entre num descanso, que você faça tudo o que você tem que fazer num descanso, na confiança. Nós vamos ler esse texto aqui já já. Amém? Então, a Bíblia diz lá em Atos 20, 24, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra-se com alegria a carreira e o ministério pelo qual eu fui chamado. Tem que ter alegria no coração por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Vamos lá. Deus está chamando uma igreja para viver em total dependência dEle. Uma confiança na sua palavra. Esse lugar aqui, só para vocês entenderem, esse lugar aqui hoje é um lugar de descanso. Tem pessoas que às vezes não vêm no culto, está lá assistindo em casa, mas não descansa. Por quê? A mente, o coração está em tantas outras coisas e não consegue descansar. Olha só. Está cansado fisicamente, trabalhou. Quantos aqui trabalharam hoje? Deixa eu ver. Tá. Achei que era só os que estavam em casa. As pessoas trabalharam o dia inteiro. Aí, na expectativa de ir descansar, não descansa, porque a mente não para. O WhatsApp não para, as redes sociais não param. Às vezes eu posto algumas coisas tarde da noite, né? Aí aparece lá 70, 80, 100 pessoas curtiram na madrugada. Vocês não dormem, não? Eu durmo pouco mesmo, eu durmo 4 horas, 5 horas. É normal. E acordo renovado. Mas durante o dia, se eu dou uma cochiladinha de 1h30, já estou novo de novo. Velhinho começa a descansar à tarde, né, Gerson? Então, só para... Não é velhinho não, é? Você já está aposentado, ué. Então, Deus está chamando a igreja para viver na dependência total dEle. Amém? Como você quer viver na dependência total dEle? Deixa eu ver. Diga assim, eu quero viver na total dependência de Deus.
Amém? Então, para isso, ele vai nos levar a um tempo de descanso. Então, o Salmo 23, nós cantamos aqui agora há pouco. Eu quero que você imagine isso aí no seu coração que você vai ler agora. Você tem que acordar todos os dias com essa expectativa desse salmo. O que diz aí? Não. Salmo 23, 6. Não falei o 6? Gente, vocês não têm revelação mesmo, hein? Vamos lá. Salmo 23, 6. Tem uma outra versão. Nossa, vocês estão animadinhos para ler hoje, hein? Vamos lá, vamos fazer bonito para os irmãos que estão de fora, gente, pelo amor de Deus. Tem uma versão que fala que a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Por favor. Achou aí? Vamos ler bem forte? Vou dar um tempo para você ler, pensar. E vamos ler juntos. Vamos lá? Juntos? Certamente que a bondade Isso foi ensaio, vai ficar melhor para o povo de casa ouvir. Vamos lá? 1, 2, 3. Certamente. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Imagine a cena. Imagina a cena pela fé. É você acordando com essa certeza. Gente, coloca isso no coração e na sua mente. A bondade, você acorda, a bondade do Senhor já está sobre a sua vida. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, a misericórdia está junto com você. Então, você acorda e ela já está te seguindo. Olha que lindo isso. E aí, olha o resultado disso. Qual que é o resultado? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, você faz uma vida comum e normal. Ah, por que você está feliz? É porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida. Eu gosto de pegar gente no elevador que vem reclamando da vida. Você pega gente assim, não? Lá no nosso prédio, né? Não é você não, né, Nelson? Nelson é do meu prédio lá. Mas diga assim, eu gosto de gente que já chega logo reclamando. Eu já vou ao contrário. Porque se você aceita, nosso dia está terrível hoje. É verdade. Ah, vai alagar tudo hoje. É mesmo. Vou dar um... Isso aqui não é revelação não, tá? Tem gente que pega no celular. Vai chover hoje. Então, depois do culto, vai chover, então pode alagar aquela avenida, eu não vou. Pronto, não vai no culto. Somos dominados pelo medo, pela ansiedade e pelas preocupações. A Bíblia diz que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus está preparando você, meu irmão, minha irmã, para enfrentar situações maiores. Acredite nisso. Toda vez que você lê nas Escrituras, quando Jesus adverte os discípulos falando sobre homens de pequena fé, ele não está dando bronca, não está ali humilhando os discípulos, não. Ele está dizendo o seguinte, o que você está vivendo aqui hoje, lá na frente, é muito maior. Então ele quer que você exercite a sua fé hoje em coisas pequenas, para você poder alcançar coisas maiores. Por isso que a fé, ela cresce. E fé é que nem músculo. Quanto mais você exercita, mais ela cresce. E Deus sempre vai permitir a gente viver situações aparentemente pequenas para você exercitar a sua fé, para você chegar a coisas maiores. Como estão entendendo?
Então, você tem que sempre parar para pensar. Essa situação, aos olhos de Deus, é pequena. Se Ele está permitindo eu viver isso, é porque Ele tem coisas maiores para eu viver lá na frente. Eu sempre, quando estou fora, em outras comunidades, falando com outros cristãos, as pessoas querem saber como é que foi essa trajetória de fé, né, de milagres, de sinais que acontecem pela graça do Pai. Eu sempre digo para eles, começou sempre orando por uma dor de cabeça. Por uma? Tem alguém que está com uma dor aqui assim, ó? Muscular aqui? Solange? Vera? Tem mais alguém? Cris Brilhante? Quem mais? Tem mais alguém? Depois a gente vai orar por isso. Então, as pessoas perguntam. Então, se a gente não começar nas pequenas coisas, por exemplo, o hábito que a gente tem, né? Eu bato nessa tecla porque é importante. Qualquer dorzinha a gente está habituado e viciado a tomar remédio. É verdade ou não é? Nós temos que começar a mudar os hábitos e usar a fé. Amém? Eu tenho responsabilidade com vocês de ajudar vocês a crescer na fé. Por isso que eu sempre provoco aqui, principalmente de quarta-feira, que nós oramos pelos enfermos aqui, eu procuro evitar de eu estar orando. A maioria das vezes, a maioria das quartas-feiras, eu oro por uma ou duas, né, Cláudio? 3 pessoas no máximo. O restante, quem ora, é a equipe. E eles estão vivendo um momento maravilhoso de fé e de milagres. Por quê? Estão exercitando a sua fé. Nas pequenas coisas, e muitos já estão vivendo coisas maiores para a glória de Jesus. E os dias que eu não estou, é os dias que mais acontecem milagres extraordinários. Eu fico doido. É gente andando da cadeira de rodas, Parkinson sendo curado. Meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. Amém? Então, a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão quantos dias? Quantos dias? Quer dizer que amanhã, quando você acordar, a misericórdia vai estar com vocês? A bondade também? Isso não nos leva a um descanso? Uma confiança? Mas vamos caminhar. Então, lá no Salmo 23, eu falei em Salmo 23, 6, né? Estou nele aqui ainda. O verso 1 e 2, só para entrar aqui no contexto. Não pula não, fica aí. Tá aqui. Cadê o... Ah, está aqui. O Senhor é e em verdes pastagem me faz o quê? Repousar. Faz o quê? Repousar. E me conduz às águas tranquilas. Nós temos tudo para não viver uma vida agitada. Amém? Se você declara que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, Ele vai dizer para você, agora então você entra num descanso. É difícil para o tico-teco aceitar isso, né? Mas é isso. O que você pode fazer? Nada. Eu vou esperar. Você já ouviu uma vozinha assim, ó? Você deve ter ouvido várias vezes. Mas você não vai fazer nada? Não acredito. Quando já ouviram uma vozinha assim? Aí você sai fazendo coisa que Deus não mandou você fazer. Tem momento para você ficar calado, calada. Mas você tem que falar alguma coisa. Se não houver lenha, o fogo apaga. A palavra branda, ela
dissipa o furor. Aprenda a não falar. Falar para as mulheres. Esse é um milagre, hein? Esse é um milagre. Mas é uma verdade. Experimenta numa situação, você não vou falar nada, eu só vou orar. Eu já vi muitas situações mudarem quando eu disse assim, eu não vou falar, eu vou só orar. Dobrei meus joelhos, orei, a situação mudou. Vamos abrir uma fábrica de cadeado. Ismael, você vai ficar rico. Você é um cara empreendedor? Faz sentido isso, irmãos? Estou exagerando? Passa um filme na mente dizendo o seguinte, quantas vezes eu tinha que estar calado e não... Eu acabei falando. É verdade ou não é? Porque você estava num tempo de descanso e saiu do descanso. Então, o Salmo 23 aqui, a primeira coisa que o Senhor faz é nos levar para repousar em pastos verdejantes, é descansar junto às águas tranquilas. Assim, a primeira condição para termos a provisão de Deus é o descanso. O suprimento só flui quando descansamos em Deus. É verdade ou não é? Quantas vezes nós deixamos esse descanso e arrumamos dívida, arrumamos encrenca, arrumamos um monte de coisa. Porque nós não estávamos no descanso. Está fazendo sentido isso, gente? Está falando com você aí? Que comigo já falou, está falando muito. Então, podemos ver o mesmo princípio no Salmo 91. Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai fazer o quê? Descansará. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é que venhamos a entrar em um descanso. Aí vem o Salmo Isaías 30:15, que você já conhece aqui. Ele vai trazer mais essa realidade para nós, Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor, Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes, né? A outra versão é melhor, hein? Diz, no arrependimento. Na NVI agora. Isso. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento. Por que arrependimento? Porque o arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Nós precisamos ter uma metanoia, precisamos mudar a nossa mente. Enquanto nós insistirmos em viver da mesma maneira, porque tudo muda quando você muda. Faz o teste, meu irmão, minha irmã. Começa a fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Se você vive fazendo as mesmas coisas, vai obter os mesmos resultados. Faz sentido isso, não? Muda um pouco. Faz algumas coisas diferentes. Você vai obter resultado diferente. Vou dar uma dica para você aqui hoje, por exemplo, domingo, você vem no culto. Domingo de ceia, qualquer domingo. Senta em lugar diferente. Senta sempre no mesmo lugar, fala com as mesmas pessoas e sai do mesmo jeito. Muda. Hein, Ismael? Vou começar a sentar do outro lado. Eu sento ali para facilitar para a entrada do púlpito, mas muda um pouco. É sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa. Gente, sabe o resultado que você vai ter? O mesmo. É maluco isso, mas é verdade.
Eu não faço nem o mesmo caminho todos os dias. Eu mudo a minha rotina. Eu quero fazer coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes e obter resultados diferentes. Faz sentido isso? Hã? É. Porque aquilo que Deus liberou sobre você pode abençoar outras pessoas de uma maneira diferente. Então, no arrependimento e no descanso está o quê? A salvação. Mas esse texto ele é forte, hein? Segura aí. Caminhando. A salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Quietude. Às vezes vai ter que ficar quietinho. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tem gente que tem opinião para tudo. Tudo tem que dar um pitaco. Às vezes nem foi chamado e dá pitaco também. Eu acho legal quando as pessoas às vezes fazem uma pergunta e falam assim, eu não sei. Vou perguntar. Vou consultar. Eu não sei. Questionavam Jesus sobre muitas coisas. O que Jesus fazia? Ele dava a resposta fazendo uma pergunta. É verdade ou não é? Nós temos que aprender com Jesus. Às vezes as pessoas perguntam algo para você, faz uma outra pergunta. Muda tudo. Muda ou não muda? Muda. Então, na quietude e na confiança está o seu vigor. Lê o restinho para mim ali, por favor. Lê mais forte, por favor. Aí eu vou ter que ler o restante do texto. 16. Verso 16, por favor. Vocês disseram, não, nós vamos o quê? Fugir a cavalo. Cavalo significa o quê? Força. Cavalo significa força. Portanto, fugiram. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, portanto os velozes serão os seus perseguidores. Tem pessoas que estão vivendo a vida com peso, mas estão sempre sendo perseguidas. Às vezes até coloca a culpa em Deus, mas vai lá. 1000 fugirão diante da ameaça de um, e diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira em uma colina. Ou seja, a situação se torna tão terrível que as pessoas acabam ficando expostas. Mas essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Hã? Responde para mim, é? Não. Agora, olha a vontade do Pai. O Pai é misericórdia, Ele é maravilhoso. Contudo, o Senhor espera o quê? Momento para ser bondoso. Lembra da bondade e a misericórdia do Senhor que nos segue todos os dias? Tem momento que Deus fala, tá bom, eu vou deixar ele lá até ele voltar. Olha que forte. Então o Senhor espera ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para quê? Para mostrar o quê? Compaixão. Olha a bondade de Deus. A gente vai, quebra a cara, pisa na bola, e o Senhor fala, vem filho, vem, deixa eu te ajudar. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? É assim que Deus faz conosco. Só que a gente tem que fazer o quê? Nós temos que cair em si, escolher a melhor parte, que é a bondade de Deus. Então, pois o Senhor é Deus de justiça, e bem-aventurados o quê? Todos os que nele espera. Esse é o lugar que Deus quer que eu e você estejamos, na dependência dEle. Amém? Deus quer te dar um descanso. A hora que você assumir pela fé esse descanso, acredite, você vai ver bênçãos vindo sobre a sua vida. Porque o lugar da inquietação, da preocupação, da dúvida,
não deixa a gente desfrutar da bondade e a misericórdia de Deus. É por isso que tem pessoas que passam anos e anos e a vida está do mesmo jeito. Por quê? Não consegue descansar. Deus quer dar para você hoje um descanso. Você pode ficar em pé comigo, por favor? Pessoal do louvor, Simone e Companhia Limitada, por gentileza, eu quero orar. Tem muitas pessoas que também estão enfermas hoje, que estão em hospitais, foram internadas, em várias situações. Você vai lembrar de alguém aí e você vai orar, tá bom? Porque a sua fé vai atingir essas pessoas também no nome de Jesus. O descanso não é lugar de passividade. A Bíblia diz que sempre haverá os Amaleques, né? Olha que interessante isso. Amaleque veio para guerrear contra Israel em Refidim. A palavra Refidim significa lugar de descanso. O inimigo vai sempre vir lutar contra você no seu lugar de descanso. Presta bem atenção nisso. Você está aprendendo algo hoje, você vai ter que aprender a permanecer nesse lugar de descanso. Os Amaleques sempre, o inimigo sempre vai vir para batalhar contra você. Tá? E Amaleque significa também dor, fardo pesado, trabalho árduo. Tá bom? É o que exatamente o oposto do descanso. Então tem pessoas que fazem, estão sempre cansadas, sempre desgastadas. Por quê? Não consegue entrar no lugar. Ou seja, você acha que é você que faz. A hora que a gente entender que é Deus que faz, muda tudo. Eu seria louco de achar que sou eu que faço milagres. Eu não faço milagres, mas eu creio num Deus que faz milagres. Eu não salvo ninguém, mas eu creio num Deus que salva. Ele já determinou isso. E o que eu tenho que fazer é descansar. Eu não consigo estar em todos os lugares para cuidar, por exemplo, da minha esposa, da minha filha, do meu filho. Eu não consigo. Mas eu tenho um Deus fiel que cuida. Não é eu colocando um rastreador que vai resolver. Não. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É confiar no Senhor de todo o seu coração.